segunda-feira, no programa SBT Esporte Rio. Eu cheguei dirigindo um Porsche, é um Porsche que se fala, eu aprendi isso inclusive, não é uma Porsche, é um Porsche. Cheguei dirigindo um Porsche de rei e tal, brincando que o rei voltou, o verdadeiro rei do Rio. Galera, esse Porsche não é meu, tá? As pessoas me parando na rua falando, caramba, você tem Porsche? Não, não é meu aquele Porsche. Eu não tenho nem carro. E aquela resenha ficou muito boa. Parabéns à produção da SBT, porque eu estou vendo a repercussão extremamente positiva nas ruas. Eu passei de bicicleta por uma senhora e a senhora até brincou, te vi de carrão mais cedo, agora você está de bicicleta. Eu falei, pois é, você está vendo como é a vida do trabalhador, obviamente brincando. Mas obrigado de verdade por toda a repercussão positiva e por toda a audiência lá no SBT. E por falar em agradecimento, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar a entrevista que eu fiz com o José Boto. Foi uma entrevista, gente, sensacional. De verdade, como é bom conversar com uma pessoa. Primeiro, essa pessoa, no caso do José Boto, ele responde as perguntas, não sai pela tangente, não fica fazendo joguinho, não fica fazendo jogo de palavra, muito pelo contrário, ele responde a tudo e de maneira direta, clara, simples. Por quê? Porque o público prefere assim, não é o Vene Casagrande jornalista que prefere assim. Fica muito melhor para acompanhar. Gente, eu como uma pessoa ali, um jornalista entrevistando o José Boto, o tempo voou, 1h15 de entrevista e passou extremamente rápido. O José Boto foi uma das melhores pessoas que eu gostei de entrevistar. E eu vou falar um nome aqui que muita gente vai ficar espantada. Por exemplo, o lateral esquerdo, o René, já entrevistei uma vez, é outro também que gosta de falar de futebol, fala abertamente sobre futebol. O José Boto, ele abriu o jogo. A declaração dele sobre o Lohan é sensacional, dizendo que o Lohan não vai deixar o Lohan sair agora, que vai trabalhar o Lohan para ele reconquistar a alegria de jogar futebol. Vai fazer alguns processos com o Lohan que, na visão dele, o Lohan não passou anteriormente, acabou pulando etapas e acha que o Lohan pode render futuramente ainda no Flamengo. Falou sobre o Jorginho, pelo que eu entendi ali, o Flamengo está quase fechado com o Jorginho, pelo que eu entendi. Você pode ter entendido diferente, mas o José Boto ele deixou muito claro que está extremamente otimista. E o que ele falou sobre o futebol praticado pelo Flamengo atualmente é sensacional. Está repercutindo aí mundo afora. A imprensa internacional está repercutindo. Teve sites portugueses me procurando, pedindo vídeo. Teve um jornalista inglês me procurando, pedindo a declaração, perguntando se poderia utilizar o vídeo da entrevista com o José Boto. Porque nessa entrevista, o José Boto disse o seguinte: em termos de estética, nota artística, como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil nesse momento. E não exagerando, não vejo muitos times do mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Mas nesse momento não é fácil ver um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi mensagem de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como jogamos. Embora o resultado tenha sido empate, estavam deliciados. Inclusive hoje recebi mensagens, e aí eu perguntei se teve algum treinador europeu. Ele falou, sou muito amigo do Roberto De Zerbi. Há 2 semanas tivemos uma conversa via vídeo, eu, Felipe e ele. E ele é um apaixonado pela forma como o Felipe joga. Há uma paixão recíproca. A riqueza tática do jogo dele, somando os resultados, já chama a atenção no futebol europeu. Gente, isso é sensacional. Isso mostra como o Flamengo está, repito, no caminho certo. É um profissionalismo que eu não tinha visto ainda como setorista do Flamengo. De verdade, você analisando as declarações do José Boto, quando ele fala, por exemplo, muita gente brinca, cadê o X9, Veneu, o X9 sumiu. É óbvio que o José Boto dificultou a vida de todos os jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Ele falando sobre o método dele, como ele faz para poder, entre aspas, blindar o CT Ninho do Urubu e fazer com que nada vaze, é sensacional, gente. Isso é profissionalismo. E eu falo, na última gestão, muita gente assistia ao treino. Por que vazava toda hora? Gente, vamos lá. Acha mesmo que é jogador que vai ficar vazando
coisas que acontecem no dia a dia do Flamengo lá no CT? Óbvio que não. Era um monte de gente assistindo, um monte de aspone assistindo. Era diretor disso, diretor daquilo, conselheiro disso, conselheiro daquilo. E o José Boto chegou, trancou tudo, falou: ninguém vai assistir, parou, acabou isso. Ele mesmo falou que em véspera de jogo lá, a segurança não assiste a jogo. E é isso, tá certo. Tá certo. Óbvio, eu como jornalista, eu vou correr atrás das informações, e ele como dirigente, ele vai tentar bloquear ao máximo. Mas o nível de profissionalismo destacado nessa entrevista com o José Boto foi sensacional. Sensacional. Se você ainda não assistiu essa entrevista, vale muito a pena, você só tende a ganhar, independentemente se você torce para o Flamengo ou não. Olha como tem a visão de futebol. Conversar de futebol com o José Boto é muito maneiro. Cara, ele explicando por que o Alcaraz não ficou no Flamengo é sensacional, gente. Sensacional, vale muito a pena assistir, de verdade. Inclusive, uma informação para vocês que eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiz a entrevista quase no mesmo horário do sorteio da Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores. E, gente, o assunto José Boto foi o mais falado no Twitter nesse exato momento. Graças à nossa entrevista que a gente fez com ele, repercutindo bastante, de maneira extremamente positiva. Obrigado, Flamengo, por essa oportunidade, assessoria do Flamengo. Obrigado ao José Boto, novamente, porque, óbvio, isso é fruto do meu trabalho também, sem sombra de dúvidas. Vamos falar agora dos grupos da Libertadores? Grupo A, Botafogo, Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile, Carabobo. Grupo B, River Plate, Independiente Del Valle, Universitário Barcelona. Grupo C do Flamengo, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Grupo D, São Paulo, Libertad, Talheres, Allianz Lima. E grupo E, Racing, Colo-Colo, Fortaleza, Bucaramanga. Ó, gente, na minha visão, o grupo... tem o grupo F, Nacional, é esse o grupo da morte, grupo F, Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia, para mim esse é o grupo da morte. Grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal, Cerro Porteño. E grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio, esse da Bolívia. Grupo do Flamengo, vamos lá, tem a LDU com altitude de 2.850 metros, ou seja, acima do mar, é óbvio, é uma logística extremamente chata. Deportivo Táchira, a distância entre San Cristóbal, onde fica o estádio da equipe lá do Táchira, e Caracas, que é a capital da Venezuela, é de 717 quilômetros, e a viagem de avião dura cerca de 2 horas e 50 minutos. E Central Córdoba fica 715 quilômetros de Buenos Aires, capital da Argentina. Então, a logística do Flamengo, nesse grupo, é extremamente difícil. E é exatamente o que pensa dirigentes do Flamengo, pelo que eu conversei com vários. Logística difícil e tem também gramado. O gramado desses estádios que o Flamengo vai jogar fora de casa não são bons, ou melhor, não costumam ser bons. Isso também preocupa, mas o entendimento é que o Flamengo tem totais condições de passar em primeiro. Inclusive, essa é a meta do Flamengo, obviamente, nesse grupo da Libertadores. O que vocês acharam aí? Qual é o grupo da morte? Para mim, o grupo da morte, repito, é o F, que tem Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Para finalizar nosso vídeo, galera, Gerson, assunto Gerson. O BAP deu uma entrevista lá na sede da Conmebol falando o seguinte: nós fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo como muito boa. Agora a bola está com ele. Nós estamos otimistas, não vamos deixar nada para em cima da hora. Estamos atentos aos detalhes, acho que ele está satisfeito com a proposta que fizemos para ele. O retorno é dele para o Boto, a minha parte como presidente eu fiz. E, gente, vou ser sincero, apurei, a proposta financeiramente falando é muito boa, é muito boa. Eu acho que o Gerson e o seu pai, o seu Marcão, que reclamaram, beleza, eles tinham motivo para reclamar, na verdade o Marcão tinha motivo para reclamar, só não concordei com a forma que foi feita publicamente. Por exemplo, o empresário do Arrascaeta está tentando a renovação de contrato, mas de maneira silenciosa, liga direto para o Boto. Eu acho que o seu Marcão poderia ter feito o mesmo, mas já fez, assunto resolvido. Agora o Flamengo fez o papel dele, fez uma proposta de renovação de contrato que eu considero sensacional financeiramente falando.
Proposta muito boa, gente, muito boa mesmo. Para nível de futebol brasileiro, maravilhosa proposta. Eu acho que o Gerson agora só não renova se ele não quiser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vênia Casagrande. Beijo, forte abraço para vocês. Tamo junto. Fui!